Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem e o meu desejo é que Deus abençoe muito você, sua vida, sua família, suas finanças, seu trabalho, sua saúde, que Deus te abençoe todo e que faça de você uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna e abençoe todas as pessoas que estão ao seu lado. Que no seu trabalho você seja uma luz, que na sua casa você seja um porto seguro, porque é isso que um cristão é, principalmente sabendo das informações, como nós estamos estudando aqui sobre Daniel, e nós percebemos que o mundo não gira ao redor de Daniel, mas o mundo gira ao redor das bênçãos, ao redor da presença de Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, tem você nas mãos. Viu que hoje eu estou inspirado, estou motivado hoje, porque eu estou, pelo menos eu espero que você esteja na expectativa do que Daniel entendeu do capítulo 8 ali. Você se lembra? A gente estudou semana passada como Daniel interpretou, como ele interagiu com as informações que o próprio Gabriel veio trazer para ele. Você está nessa expectativa? Eu também estou. Então vamos acabar com essa expectativa com 2 pedidos. O primeiro, se inscreva no canal e ative as notificações. Você bem direto, que você já está cansado, você já está quase careca de ouvir isso, não é isso? Se inscreva e ative as notificações. E o segundo, olha, segunda-feira, um dia às vezes assim, que veio do final de semana, comece bem assistindo, ouvindo os Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha. Comece bem seu dia, compartilhe nas suas redes sociais, que as pessoas tenham, é um pedacinho, são minutinhos que vão trazer uma nova visão para o seu dia, tá bem? Vamos lá, vamos para o capítulo 9, que eu já estou aqui ansioso para entender o que Daniel entendeu. Vamos juntos? Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, peço tua bênção, tua direção e o teu Santo Espírito abrindo os nossos olhos, nossa mente, para que possamos entender e viver praticando a tua palavra e a justiça em nome de Jesus. Amém. Capítulo 9 do livro de Daniel, lição número 10. Pegou a caneta, lápis, marca texto, borracha e régua? Então vamos lá, vamos junto. Vai dizer assim, olha, no capítulo 9, verso 1, no primeiro ano de Dario. Boa parte dos comentaristas, inclusive Elias Brasil e Jacques Ducan, têm um consenso que do capítulo 8, da visão do capítulo 8, a visão do capítulo 9, passaram-se entre 11 e 13 anos. Muito tempo, né? Muito tempo matutando sobre o significado. Muito tempo pensando sobre o significado. Já imaginou? Você já pediu alguma coisa para Deus que Ele demorou 10, 15 anos para te dar? Já pediu? Escreve aqui nos comentários. Porque Daniel esperou de 11 a 13 anos para poder receber de Deus a revelação do que aconteceu, do mistério, das imagens históricas do capítulo 8. Sabe, mais uma coisa importante, às vezes nós achamos que o profeta, quando recebe a profecia, ele entende tudo. Isso não é uma verdade. Nem sempre o próprio profeta entende aquilo que ele recebeu para profetizar. Sabe por quê? Porque o poder de interpretação não está no profeta, mas está no Deus que revelou ao profeta. E eu quero dizer para você, meu amigo, que quando Deus revelar alguma coisa para você, não da vida dos outros, mas da história, da salvação da sua família, nem sempre a gente entende tudo que Ele revelou. Então, não desista, seja persistente na oração. Daniel esperou entre 11 e 13 anos. Quanto tempo você está disposto a esperar a resposta de Deus? No mundo imediato, temos que ter um esforço e confiança, não é mesmo? Mas olha, Daniel ficou esse tempo todo lá pensando e vai dizer o seguinte, presta atenção comigo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. Uau! Você está percebendo que Daniel ele recebeu um monte de informações no capítulo 7 e 8. E aqui nós estamos no mesmo ano que Daniel foi lançado na cova dos leões. Estamos no primeiro ano de Dario. Estamos no ano onde os invejosos foram devorados pelos leões. E aqui nós encontramos um Daniel, acredito que seja pós-evento, pós a cova, recebendo de Deus essas informações. E ele estava ali pensando sobre as revelações que ele recebeu,
pedindo, implorando, intercedendo por informações. Faltavam apenas 2 anos para completarem-se os 70 anos da profecia de Daniel. E Daniel está vendo assim, olha, Babilônia já se foi, está começando agora um novo reino, a cidade ainda está destruída, o templo ainda está destruído, os utensílios ainda estão aqui. E quando que Deus vai se manifestar? Quando Deus vai cumprir sua promessa? E Daniel, preocupado com a promessa da restauração, parece interpretar as 2.300 tardes e manhãs, a grande purificação do santuário, como a reconstrução de Jerusalém e do santuário. Então, sabe o que acontece? Ele começa a orar, porque Daniel quer ter certeza daquilo que ele entendeu. Quando você tem dúvidas sobre as coisas de Deus, você se esforça para entender? Ou você se rende à preguiça? Amigo, se esforce para entender as coisas celestes, mas para isso você vai ter que abandonar algumas ações terrestres. Não passe tanto tempo assim na frente das séries, de músicas, de filmes. Abandona um pouco isso. Arranca isso da sua vida. São ervas daninhas que o diabo tem plantado na raiz do seu desenvolvimento. Não passa tanto tempo, passa mais tempo estudando. Sabe, a promessa bíblica é que quando Jesus voltar, Ele vai nos levar. Mas é importante você saber quem é que está vindo te buscar. E você só vai conseguir fazer isso estudando a palavra. Daniel, ele quer muito entender. Então vai dizer no verso 3 que ele volta o rosto ao Senhor para buscar em oração e súplicas. E agora ele vai trazer 3 pontos: com jejum, pano de saco e cinza. Ao estudar essa lição, eu fui entender o significado desses 3 pontos. Você sabe qual é? Você sabe o que significa o jejum? Você sabe o porquê do jejum? Você sabe o que significa vestir-se de pano de saco? Você sabe o que significa lançar cinza sobre a cabeça? Isso é muito interessante. Eu gostei de entender, eu quero compartilhar com você. Na verdade, esses símbolos são símbolos de morte. Daniel, quando deixa de comer, ele está dizendo assim, olha, eu não como porque um defunto não come. Alguém morto não come. E qual é o valor de um morto? Qual é o valor de um morto? Nenhum. Ele está morto, ele não tem o que fazer. Não há mais o que se pode ser feito por ele. Quando ele diz que se vestiu de pano de saco, segundo Jacques Ducan, no livro Os Mistérios de Daniel, ele vai comentar conosco, vai deixar escrito, que os mortos eram vestidos de roupa simples, porque eles não tinham mais como aproveitar aquela roupa que estavam vestindo. Então eles eram vestidos de pele de camelo, de pano mesmo de saco. E aqui Daniel está dizendo que ele deixa de comer, ele se veste de pano de saco e joga cinza sobre a cabeça. E as cinzas sobre a cabeça também representam o que o defunto se tornava ou o que era lançado sobre ele por conta do cheiro. Então, o que eu quero dizer com isso? O que Daniel quer nos informar com isso? Que Daniel, quando se põe diante de Deus, ele se põe como alguém que não tem nenhum valor. Sabe, amigo, nós nos valorizamos demais, quando na verdade nosso valor não é superior ao pó grudado na unha de um agricultor. Não somos nada. O valor que temos foi dado por Deus. É Deus que nos valoriza. E o nosso valor só é realmente um valor real. Nossa, ficou muito estranho, né? Mas é isso mesmo, você entendeu o que eu quis dizer, né? O nosso valor só é válido quando nós estamos ao lado do grande autor da nossa vida. Você tem valor quando Deus te dá valor. Então, cuidado para não se valorizar demais sem Deus. Porque o primeiro momento que nos valorizamos sem Deus é o primeiro passo para a ruína e humilhação. Daniel aqui, ele se humilha, porque ele reconhece que não é nada para exigir de Deus alguma promessa. Porque a oração de Daniel aqui no capítulo 9 vai ser porque ele está percebendo que faltam 2 anos e a cidade ainda está em ruínas e um reino novo aconteceu. E Daniel se coloca como um morto, dizendo assim, Senhor, eu não tenho valor, eu não sou ninguém, mas eu venho aqui te pedir que o Senhor cumpra a sua promessa e restaure a cidade. Porque é isso que ele entende
das visões que ele recebeu do capítulo 7 e 8, ok? E eu quero pegar a estrutura de Daniel, dessa oração com você, que começa no verso 4. Daniel começa em uma atitude de adoração e louvor, reconhecimento de quem é Deus. Daniel não começa a oração de nada pedindo, chorando, reclamando. Ele começa exaltando o nome de Deus, reconhecendo quem Deus é, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, relembrando que as promessas vêm de Deus. Não estamos cobrando Deus de uma expectativa que eu tenho sobre Ele. Eu estou apenas lembrando o meu Criador de algo que Ele já prometeu para mim. E aqui eu abro uma janela alertando você. Não cobre de Deus o que Ele nunca te prometeu. Mas pastor, o que Deus prometeu? Estude a palavra. Leia a Bíblia. Encontre aqui, perceba as promessas de Deus e que nossas orações sejam baseadas naquilo que Ele prometeu e não naquilo que eu quero que Ele faça para mim, de maneira egoísta e egocêntrica, capitalista até. Ok? Eu fecho aqui esse ponto. Então, lembre-se, Deus atende às nossas orações quando elas têm um contexto do nosso relacionamento com Ele, ok? Mas foi só um adendozinho. Então, a oração de Daniel começa dos versos 4 ao verso 6, com um reconhecimento, uma adoração, uma exaltação, um louvor ao nome de Deus. Do verso 7 até o verso 10, vem o reconhecimento do que Deus fez e do que nós somos. O interessante é que Daniel aqui, e Daniel é um personagem, chamamos personagem plano, não é citado nenhum erro, nenhum tropeço de Daniel. Mas Daniel também era um homem pecador. Isso mostra que Deus, quando nos vê, Deus tem mais interesse de ver aquilo que podemos ser, que podemos produzir, mais do que ficar acusando os nossos pecados. Então não fique acusando o pecado dos outros, não. Olha o que as pessoas têm de bom, potencialize o que as pessoas têm de bom. Assim como Deus faz, assim como Daniel faz. E nós encontramos esse Daniel dizendo assim: Senhor, nós pecamos contra Ti, nossos pais, nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Daniel se coloca um com o povo. E eu quero dizer a você, professor da escola sabatina, eu quero dizer para você, líder da igreja, ancião da igreja, presbítero da igreja, bispo da sua igreja, a você, pastor da sua igreja, você não é diferente do povo que você cuida. Não se coloque acima do povo que você cuida. Na verdade, o exemplo de liderança de Cristo é ser um com o povo. Não um deles, mas um com eles. Não é dando chicotada no seu público que você vai conseguir engajamento. É estando junto. E eu peço a você, pergunte na sua classe. De repente você está esperando que as pessoas respondam a lição, mas elas não sabem nem estudar a lição da escola sabatina. Você está passando um estudo bíblico, a pessoa não sabe nem como fazer, não sabe nem encontrar os livros da Bíblia. Não podemos tratar as pessoas como se elas soubessem ou tivessem a experiência que nós temos. Nós temos que tratar as pessoas com proximidade, uma imersão na realidade de cada um. Daniel aqui está praticamente mergulhando na realidade do povo, se colocando um com eles e dizendo assim: o Senhor é justo, nós somos pecadores. Daniel reconhece seu estado. Outro ponto importante é que Daniel aqui ele fala sobre a transgressão do povo. Que transgressão sobre o quê? Isso está no verso 11, e ele vai falar assim, o verso 11 vai dizer: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Você quer saber quais eram os pecados, quais eram as consequências de não ouvir? Então anota aí na sua lição para você ler antes do sábado, na hora da lição, na hora do seu estudo. Leia Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30. E você vai encontrar a descrição do que o povo estava passando. Porque lá em Deuteronômio 28, vai nos dizer que quando vocês estiverem lá, foram infiéis, não ouviram minha voz, eu os mandareis, entregarei nas mãos dos teus inimigos. Daniel está percebendo que o povo está vivendo a transgressão, está falando a Deus: Senhor, reconhecemos
que fomos infiéis à tua lei e à tua aliança. Depois disso, você tem o reconhecimento no verso 14. E olha, o verso 14 é um verso interessante, principalmente para você que assistiu o capítulo 1, ficou meio revoltado, né? O capítulo 1 dessa série, dessa temporada, o primeiro vídeo, você assistiu, ficou revoltado, não, esse pastor é louco, falando que Deus traz mal sobre as pessoas. Sabe, eu não estou dizendo nada da minha cabeça, eu estou dizendo sobre um estudo do próprio livro de Daniel, porque no verso 14, presta atenção no verso 14, presta bem atenção. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós povo justo, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Daniel está dizendo assim, olha, o mal que estamos sofrendo foi Deus quem trouxe, porque nós fomos rebeldes. Eu não estou dizendo que Deus é mau ao trazer o mal. Eu estou dizendo a você, e eu peço que você ouça isso com carinho, com atenção, que quando nós somos desobedientes, e desobediência é uma atitude, uma rebelião aberta contra a lei imposta sobre nós, seja dos nossos pais, seja da empresa que trabalhamos, seja de Deus. Aqui Daniel reconhece que o mal que estão sofrendo não é um mal de um Deus maldoso, mas é uma maneira de correção de um povo rebelde por um Deus de amor. Então eu não entendo o mal como a fome que acontece aí a pessoas inocentes. Aliás, eu nem sei quem é inocente e quem é culpado, porque eu não sou juiz, não sou um tribunal. Nós não deveríamos nos preocupar com isso, quem é inocente, quem é culpado. Nós temos que deixar Deus fazer a justiça, porque Deus conhece o coração. Eu só conheço o que me mostram. Então, não se ofenda quando Daniel vai dizer, ou até mesmo como foi dito, e se você não assistiu ainda a polêmica do vídeo número 1, assista lá e depois você comenta aqui, ok? Tranquilo? Foi um vídeo com muitos comentários, mas eu peço que você assista e comente nesse vídeo aqui o seu ponto de vista, a partir do verso 14, com base no que foi dito no capítulo 1. Então vai dizer, Daniel reconhece que vem de Deus, Daniel reconhece tudo isso. Sabe, depois no final, a partir do verso 18, Daniel faz o pedido. Então ele começa com uma doxologia de adoração, vem com um reconhecimento, dizendo quem ele é, confessa o que foi feito de errado, reconhece que o que estão passando é pelo erro, e agora vem o pedido. Vai dizer assim, inclina, ó Senhor meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Olha que coisa mais maravilhosa. Daniel está falando assim, ó, o que estamos pedindo não é por nós, pelo que nós fazemos, nem pela nossa justiça, pelas nossas obras, mas nós clamamos apoiados na tua misericórdia. Sabe o que essa oração de Daniel reflete? Ela reflete sim a oração de Salomão na dedicação do templo. Quando Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 8, dos versos 22 a 53, ele vai dizer, eu vou trazer aqui alguns, falar alguns versos que estão, e eu recomendo que você leia, 1 Reis, capítulo 8, versos 22 a 23, quando Salomão vai dizer assim, Senhor, quando os estrangeiros, ou quando por rebeldes fomos levados a sermos oprimidos em outros lugares, e oremos voltados para esse lugar, ouve, Senhor, restaura o teu povo, restaura a nossa aliança, restaura o nosso relacionamento. Então nós encontramos Daniel orando, sabe? O que Daniel está pedindo não quer dizer que ele vai receber, mas nós encontramos uma oração sincera de alguém que confia nas promessas de Deus. Infelizmente, nós podemos hoje encontrar em nossas igrejas e casas pessoas que estão mais preocupadas em se preparar com palavras bonitas do que com uma oração sincera de coração. Eu não estou dizendo que a sua oração não deve haver palavras nobres, mas eu estou dizendo que não são as palavras bem escolhidas que mudam o que Deus vai fazer. Não é. Nossas orações não são místicas.
para mudar a vontade de Deus. Deus é autônomo em sua vontade. E pensando nisso, tem uma frase no livro Os Mistérios de Daniel, na página 44, que eu quero ler na íntegra para você. É uma frase pequena, preste atenção. Vai dizer assim, olha: as palavras, por mais verdadeiras e belas que sejam, não têm poder mágico de forçar Deus à ação. Deus decide sozinho, Ele age sozinho. Tudo depende dEle. Deus sabe quando a nossa oração está sendo hipócrita, quando oramos de nós para nós mesmos, e Ele sabe quando a oração é sincera. Nós não sabemos, não temos como julgar, mas Deus sabe. Então seja sincero em suas orações, seja verdadeiro. Se você não tem palavras bonitas, diga as palavras que você costuma dizer na sua casa ao conversar com Deus. Depois dessa oração, que deve ter durado aí no mínimo aqui uns 5 minutos, nós encontramos então no verso 20, Daniel dizendo que enquanto ele ainda falava, apareceu o homem Gabriel, aquele que falou com ele no capítulo anterior, aqui no 8, e veio e tocou, e disse a ele o seguinte: Daniel, eu vim no início das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar. Olha que fantástico, que lindo isso! Daniel não tinha terminado a oração, Daniel não tinha usado as melhores palavras, Daniel ainda estava formulando, quem sabe, o que falaria. Mas antes da oração chegar à sua metade, a ordem já tinha sido dada para que ele explicasse. Sabe, meu amado amigo, minha amada amiga, meu querido jovem que está acompanhando, presta atenção no que eu vou te falar. Deus quer se revelar a você, Ele quer falar com você, Ele quer conversar com você, Ele quer mostrar as coisas para você. E aqui vai dizer que Daniel recebe isso porque ele é muito amado. Ué, o que faz alguém ser amado assim no céu? Pelo céu? Vou fazer uma recapitulação bem rápida com você. A primeira, no capítulo 1, a ação de Daniel, tá bem? Daniel reconhece Deus em sua alimentação. É o que acontece no capítulo 1, olhando para as ações de Daniel para ser dito que ele é muito amado. Então, no capítulo 1, ele se preocupa, ele traz a questão de Deus sendo aquele que diz o que ele deve comer, vestir e fazer. No capítulo 2, Daniel intercede pelos seus inimigos e reconhece que a revelação que ele recebeu do sonho vem de Deus e não de si mesmo. No capítulo 4, Daniel aconselha o rei a abandonar os seus pecados, é um conselheiro. No capítulo 5, Daniel não aceita os presentes por revelar a vontade de Deus para alguém. Daniel não se vende como Geazi fez lá com Naamã. Daniel não se vende. Então, cuidado você, amigo, que fica esperando receber palmas, gracejos e reconhecimento quando você prega a palavra ou fala da vontade de Deus. Os méritos não são seus, os méritos são de Deus. E Daniel deu a Deus o seu mérito. No capítulo 6, Daniel não se esconde na hora da oração. Ele se expõe e Deus o honra livrando-o da cova dos leões. Melhor, livrando-o da boca dos leões. Por isso aqui ele diz, olha, você é muito amado. Sabe, amigo, precisa haver um esforço da nossa parte em fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Precisa haver um esforço. Não é natural, não é assim dedutivo. Precisa haver esforço. E agora vai ser explicada a visão. Essa visão você já deve ter lido em muitos livros, de muitas formas, então eu vou ser bem direto nas colocações e você vai olhar aqui embaixo no vídeo, vai aparecer o gráfico bem direitinho, nós vamos deixar aqui um tempinho, quem sabe 30 segundos, quem sabe 1 minuto, você pode parar o vídeo, copiar o gráfico, com tudo que está escrito, com as datas direitinho, ok? Então eu não vou me ater às datas, eu vou aos eventos, tá combinado? Então ele vai falar assim, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ele está falando com Daniel, que era judeu, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Essas 70 semanas que estão determinadas ou cortadas não é uma rejeição ao povo de Israel, como alguns dizem. Deus não rejeitou, Deus não excluiu Israel. O que aqui nos é revelado é que Israel perde a sua exclusividade no proclamar da mensagem da vinda do Messias. Porque a partir do final dessas 70 semanas,
Israel não seria mais o oráculo, o contenedor dessa mensagem, mas seria sim marcado pela morte de Estevão e também pela conversão de Saulo para Paulo. Todo aquele que acreditasse, aceitasse a Jesus como seu Salvador, é um proclamador da verdade. Então Israel não foi rejeitado, abandonado, ele perdeu sua exclusividade, ok? E em falar em exclusividade, se Israel perdeu, não queira você ser exclusivista. Eu estou falando para você que recebeu de Deus o dom de falar, de pregar, de ensinar, de cumprimentar. Nós devemos ser inclusivistas e não exclusivistas. Sabe por quê? Porque em sua igreja ou no seu grupo, aonde você frequenta, nós não devemos julgar as pessoas que não se vestem como estamos acostumados, que têm tatuagens, que chegam da forma com que elas vivem. Nós não devemos excluir essas pessoas, nós devemos incluir essas pessoas, porque Deus é um Deus inclusivo e você só está na igreja, ou você só está na situação que você está, porque Deus incluiu você. Então não seja um exclusivo, um exclusivista, seja um inclusivista. Ame as pessoas mais do que julgue a aparência delas, porque elas não serão transformadas pelo nosso julgamento, mas serão sim transformadas pelo amor de Deus através de nós no contato com essas pessoas, tá bem? E ele vai dizer o seguinte, que para essas profecias se cumprirem, tem 70 anos. Agora você imagina a cabeça de Daniel. Daniel está com 2.300 tardes e manhãs, os 70 anos de Jeremias, e agora apresenta para ele 70 semanas. Eu acredito que Daniel não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Então, Gabriel vai explicar, verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, e as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E Daniel está escutando tudo isso. Daniel que está esperando que em menos de 2 anos a cidade seja restaurada, o templo seja restaurado, conforme a profecia de Jeremias, capítulo 29, carta que Deus mandou que Jeremias escrevesse para os exilados. Essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém, nós estudamos lá na lição de Esdras e Neemias, a última lição que fizemos. Você se lembra disso? Do último episódio, aí, última temporada de estudo da lição. Esse foi o ano 457. Você pode ir acompanhando pelas datas aqui embaixo, tá bem? Eu vou deixar bem separadinho para você. Então nós encontramos aqui o seguinte, a partir de 457 começa a restauração, até chegar ao ungido, ao príncipe. Fala aqui então da primeira vinda de Cristo, ok? Só que vai dizer que essas reformas seriam em tempos difíceis, em tempos angustiosos. E vai dizer que depois dessas reformas, depois de tudo isso, depois das 7 semanas e 2 semanas, será morto o ungido. Agora você imagina na cabeça de Daniel, que está esperando o ungido vir para glorificar, para purificar o mundo, para colocar fim à maldade. Ele recebe a informação que esse ungido que viria seria morto. Eu imagino que a cabeça de Daniel agora deve ter girado. Mas como pode o ungido, como pode o descendente, o Messias, ser morto? E vai dizer, ele já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será um dilúvio. Até o fim haverá guerras e desolações, são determinadas. Eu fico imaginando a cabeça do velho Daniel, que está esperando a cidade ser reconstruída, o templo ser reconstruído, e agora ele recebe a informação, algo que ele está esperando para imediato, ele recebe agora que é o seguinte, vai acontecer a reconstrução e ela vai ser destruída. Vai ser reconstruída e destruída, e isso vai acontecer mais algumas vezes. Resumindo, Daniel não veria, não alcançaria, ele não poderia ver a glorificação da terra. Ele não veria o Messias sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Daniel aqui recebe informações que não trazem muita alegria para ele, ao contrário, vão totalmente contra. É uma locomotiva encontrando Daniel frente a frente com todas as expectativas de paz que ele teria.
Sabe, Daniel, ele está olhando para o presente, para o momento dele. Deus está revelando a história do mundo para ele. Não foi fácil para o velho profeta entender que a sua expectativa não seria alcançada agora. Vai dizer o verso 27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel não termina esta visão feliz, ao contrário, termina atônito, pensativo. Porque na cabeça dele, a reconstrução era agora vai ser reconstruído, a gente vai voltar, a nação vai ser uma grande nação. E agora Gabriel fala assim, Daniel, não é nada disso. Jerusalém vai ser reconstruída, destruída, reconstruída, destruída, e vai ser assim até o tempo que eu te falei no capítulo 8, chamado o tempo do fim. E como você acha que Daniel reagiu a tudo isso? Sabe como? Você não pode perder o vídeo da semana que vem. Semana que vem nós vamos perceber como esse grande profeta reage. Agora, a revelação de que a libertação aconteceria, mas não como ele esperava. Na verdade, amigo, eu quero hoje dizer a você o seguinte, nem sempre Deus realiza nossas expectativas. Porque as nossas expectativas são pequeninhas e Deus tem grandes coisas para nos revelar. Então, eu digo a você que de repente se afastou dos caminhos do Senhor, porque foi frustrado no que você achava que Deus faria. Deus ama você e Ele tem muito mais coisa a revelar para você. Então, se for para se decepcionar, faça, mas não abandone Deus para isso, porque Deus tem muito mais coisa para revelar para você. E sobre a condução, a postura e o entendimento de Daniel, você não pode perder o vídeo da próxima semana. Um forte abraço, nos encontramos lá. Deus abençoe você.